Bom dia, pessoal. Um abraço. Sejam bem-vindos, tá? Vamos começar, né? Um abraço em todos. Vamos fazer a nossa prece, né? Já estamos na nossa hora. Hoje, começando um pouquinho mais tarde, né? Mas vamos lá. Vamos aproveitar nossa manhã, né? Vamos fazer a nossa prece pedindo a Jesus, nosso mestre amigo, que nos abençoe mais um estudo que realizamos em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão conosco, seus lares, suas famílias. Abençoa, Senhor, sua saúde. Envolva este momento, envolva este estudo virtual, mas que possamos lembrar, Senhor, dos teus ensinamentos, nos chamando para a fraternidade, nos chamando para o auxílio mútuo, nos chamando para a compreensão, para o perdão, para que todos possamos nos sintonizar na mesma frequência de amor e de paz. Abençoa os sofredores do plano espiritual que estejam próximos a nós e aqueles que estão ouvindo através dos recursos da audição e da visão à distância. Que a tua luz os abençoe e os proteja, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos começar, né? Nós vamos dar continuidade ao livro Diálogo com as Sombras. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, né? Aqui de Campina Grande. Nós estamos fazendo um estudo que é uma extensão dos trabalhos da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Então vamos lá. Só um pouquinho, pessoal. A gente está terminando o item deformações, tá? É a última parte que nós vamos fazer desse item, né? Só um instante. Ok. Então vamos lá, né? Então vamos estudar. Ok. Primeiro nós estamos na página 144, tá? Página 144. Nós estamos aqui, né? Furiosos pela temeridade dos ceareiros do Cristo,
eles se voltam contra o grupo mediúnico. Quando nós auxiliamos aqueles irmãos que estão em estado de deformação, se vocês forem lembrar, nós estávamos falando dos casos em que alguns irmãos estão na forma deformada de um animal, né? A licantropia, zoantropia de um modo geral, né? E quando eles são levados à reunião mediúnica e são tratados, e é feita essa reversão para a sua forma normal, humana, né? Ele sai dessa hipnose que ele estava mergulhado, muitas vezes vem aquela organização que o estava subjugando, que o estava hipnotizando, vem elementos dessa organização. Aquele espírito que supunha ter o domínio daquela pessoa que estava subjugada, ela vem em busca da sua presa, né, que foi tirada de suas mãos. Então ele avança sobre o grupo mediúnico, avança sobre a casa espírita, tá? Então, furiosos pela temeridade dos searedos do Cristo, eles se voltam contra o grupo mediúnico, que precisa estar preparado, resguardado na prece e em imaculada pureza de intenções. É essa, às vezes, a única maneira de trazê-los à doutrinação e à tentativa de entendimento. Esteja, porém, o grupo atento e preparado para recebê-los, porque eles virão realmente fora de si, transtornados de ódio, ante o atrevimento daqueles que ousam provocá-los, né? Então, às vezes, é aquilo que eu falei para vocês outro dia, né? Às vezes é um modo de ajudar esses irmãos mais revoltados, né? Por quê? Porque, frequentemente, quando eles se sentem senhores da situação, eles se mantêm frios, calculistas, né? Quando nós avançamos os seus domínios e libertamos algumas pessoas que estavam sob o domínio deles, aí eles avançam sobre nós enfurecidos. Muitas vezes eles saem daquela posição de frieza e se mostram enraivecidos mesmo, né? Isso é mais fácil de ajudar, como eu disse para vocês, do que no estado de indiferença, de frieza, né? Então, às vezes, é uma maneira de ajudá-los. Porque quando ele expõe o sentimento, quando expõe a emoção, é mais fácil nós acabarmos chegando no choro, é mais fácil nós chegarmos às emoções mais profundas quando ele está com raiva. Quando ele está indiferente, é mais difícil. Tá? É mais difícil. Da raiva para o choro é mais fácil, há uma distância menor. Tá? Então, às vezes, eles precisam ter uma certa desestabilização para que nós possamos chegar até o seu sentimento de vontade de sair da situação, encontrar algum parente querido que toque o seu coração, né? Então, é preciso, às vezes, passar por um momento de raiva, de explosão emocional, né? Que frequentemente eles têm nas reuniões mediúnicas. Tá? Eles precisam lavar a sua honra, recuperar o prestígio perante seus comandados e impor castigo exemplar ao grupo que teve a insensata ousadia de exasperá-los. Porque o Hermínio Miranda está certo, porque não é só o domínio que eles tinham pela entidade que nós socorremos, pela pessoa que nós socorremos, mas é também o prestígio que eles têm perante os seus comandados como um todo, perante a organização a que eles pertencem. Né? Então, como é que eles vão explicar que sumiram certos espíritos que foram ajudados ali, que desapareceram do domínio deles? Como é que eles vão explicar isso? Então, isso coloca em xeque a autoridade e o poder que eles dizem ter. Né? Julgando que ninguém tem poder maior que o deles, tal, que Deus não existe, que eles estão ali para julgar as pessoas, para punir as pessoas. De repente começa a assumir
os subjugados deles ali. Como é que eles vão explicar isso? Né? Então isso muitas vezes deixa esses irmãos furiosos, né? Porque eles se sentem desafiados, né? Na honra deles, no comando, na liderança deles, né? Então é uma situação bem delicada para eles, mas aí também para o grupo, né? Porque eles avançam sobre o grupo, certo? Ok. Tá ficando claro, pessoal? Qualquer coisa aí, vocês, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, aí vocês colocam, tá? A gente vai tentando desfazer, né? Os casos mais graves de deformações perispirituais, como a zoantropia em geral e a licantropia em particular, são relativamente raros, consideradas as incontáveis multidões de seres aprisionados nas trevas pelas suas aflições íntimas. Aqui eu faria uma ressalva aqui ao que o Hermínio Miranda falou, né? Os casos mais graves de deformações perispirituais, como zoantropia, licantropia em particular, são relativamente raros. Essa não é a experiência que a gente tem tido, pessoal. Tá? Em 30 anos de mediunidade, de reunião mediúnica, não é a experiência que a gente tem tido. A gente tem tido a experiência que é mais presente essa situação do que a gente gostaria. Tá? Não é tão raro assim, não. Tem muita gente que acaba passando por essa deformação, tá? Não é uma coisa tão rara, não. Né? Talvez tenha sido a experiência que o Hermínio Miranda teve, né? Os trabalhos que ele fez, mas o que a gente tem vivido ao longo do tempo é que não é tão raro assim, não. Ok? Mas aí vocês avaliam na experiência que vocês têm tido também, né? Aí vocês vão ter uma visão de vocês, né? Ok? Eles constituem importantes figuras no tenebroso xadrez das trevas e são guardados a 7 chaves e defendidos com unhas e dentes, como tivemos oportunidade de verificar pessoalmente numa excursão a essas furnas da dor. Chegado, porém, o momento do resgate, não há defesa que consiga resistir à vontade soberana de Deus. E os trabalhadores humildes da seara do Cristo conseguem trazê-los nos braços amorosos para a expectativa da libertação. A promissória maior está paga e é preciso começar a reconstrução interior, pedra por pedra, com os escombros de um passado calamitoso. Esses irmãos que chegam a essa condição, não apenas de licantropia, de zoantropia, nessas deformações, veja bem, geralmente são salvos, geralmente são auxiliados com a intervenção de alguém, com o pedido de algum parente, algum amigo próximo, alguém que intervém perante a pessoa, né? Que intervém perante os espíritos amigos, solicitando socorro para aquele espírito, quando já há condição de fazê-lo. Porque ele pode estar naquela deformação, mas intimamente ele já está diferente. Ele já não tem mais aquele ímpeto de ódio, né? Ele já tem se trabalhado interiormente. Está naquela deformação, mas intimamente os espíritos amigos percebem que já há condição de ajudar, né? Então aí eles vão lá e socorrem aquele espírito, né? Porque senão é inútil, né? Se se trata de uma fera, se se trata de um espírito que está nessa forma, mas que nutre no seu íntimo, no seu interior, ainda a mesma, né, os mesmos pensamentos, a mesma índole, a mesma vontade de estraçalhar, de destruir das obras do bem. Então aí não tem como tirá-lo por enquanto dessa situação, né?
Porque tanto o exterior quanto o interior, eles estão ainda bastante desorganizados, né? Então eles sabem, os espíritos amigos sabem quando um irmão nessa condição está mais próximo de ser auxiliado e de aceitar o auxílio já numa condição diferente, né? Uma condição de quem está receptivo ao auxílio do bem, tá? Então eles têm como saber disso, né? A Eliadna colocou: Alexandre, eu já ouvi um uivo de um lobo, era tarde da noite, foi no corredor que dá para os quartos de minha casa. Eu e meu filho ouvimos juntos. O que você acha que aconteceu? Pode ter sido mesmo, o espírito nessa condição, talvez, a gente não sabe, né, Eliadna? É. Alguém tentando assustar, né? Pode ser, sim. E você e o seu filho médiums, né? Acabaram captando esse som, né? Espiritualmente, né? Ok. Eu já acompanhei, né? Através de uma médium, já acompanhei incursões a essas regiões sombrias, né? Que os espíritos chamam de regiões infernais, né? Já acompanhei a médium, né? Fazendo a descrição, ela foi desdobrada e foi narrando as coisas que ia vendo, né? Que ia percebendo, as pessoas que foram libertadas, né? Porque foi um momento assim de socorro, abrindo grades, assim, abrindo celas, né? Centenas de irmãos sendo libertados dessas regiões infernais, né? Em que eles ficam sendo torturados indefinidamente, né? Enquanto durar, né, a sua necessidade desse tipo de sofrimento, né? Porque nada é desprovido de função, tudo tem uma função dentro da vida, né? Tudo tem uma função, até esses ambientes bastante negativos têm a sua função também regeneradora, reparadora de sentimentos, né? Então a pessoa que comete crimes graves, a pessoa que afronta as leis divinas, tal, acaba se distanciando de tal modo do equilíbrio que se sintoniza com essas furnas de sofrimento, né? Então ela precisa se cansar desses ambientes para que ela queira sair, né? Essa é a função reparadora dessas regiões, né? Infelizmente ainda há essa necessidade, né? Nós estamos num período de transformação do planeta e as regiões mais obscuras tendem a desaparecer. As próximas décadas serão, pelo que nós sabemos, serão décadas assim de mudanças profundas, né? Os próximos anos, as próximas décadas, de extinção progressiva dessas regiões mais pesadas em torno do planeta, né? Ou até encravados no planeta, entranhados no planeta, né? Como diz o André Luiz no Nosso Lar, o Lísias, né? Explicando para ele, até a vida subterrânea, né? Então, essas regiões mais pesadas, elas vão desaparecer, né? Pelo que tudo indica, através da saída desses irmãos, ainda teimosos no mal, renitentes no mal, né? Que serão chamados aí para outros orbes, outros planetas em condição mais inferior que a Terra, né? Havendo assim uma mudança do panorama do planeta Terra, né? Então, mas ainda existem esses ambientes, né? Ainda existem esses ambientes, rondam, cercam o planeta em todos os quadrantes, em todos os lados. Somos cercados por esses irmãos, né? Por essas regiões sombrias ainda, né? Infelizmente. Ok. Eles constituem importantes figuras no tenebroso xadrez das trevas e são guardados as 7 chaves
e defendidos com unhas e dentes, como tivemos a oportunidade de verificar pessoalmente, numa excursão a essas furnas da dor. Tá, isso aqui já falamos, né? Chegado, porém, um momento de resgate, não há defesa que consiga resistir à vontade soberana de Deus. E os trabalhadores humildes da seara do Cristo conseguem trazê-los nos braços amorosos para a expectativa da libertação. A promissória maior está paga e é preciso começar a reconstrução interior, pedra por pedra, com os escombros de um passado calamitoso, né? Muitas reencarnações desses espíritos deformados acabam se dando através de malformações embriológicas, né? Muitas reencarnações desses irmãos que ficaram tempos nessas regiões sombrias, em estado de deformação, respondem por certas malformações embriológicas, que são tentativas de reparação do perispírito, né? Tem aquela malformação, será que é mal de semioto? Ou estou fazendo confusão? Deixa eu ver se é o mal de semioto mesmo, né? Será que é aquele que ele nasce todo peludo? Ou não é essa? Talvez esteja fazendo confusão, mas tem uma má formação, tem um problema embriológico que a criança nasce toda peluda, né? Parece um macaquinho, né? Então, assim, muitos processos embriológicos, teratológicos, né? Que a gente chama de teratológicos, são problemas perispirituais advindos de deformações do perispírito, através da permanência dele nessas regiões sombrias, né, em estado de deformação, que depois, para o tratamento, é preciso jogar para o corpo, né? Então há uma tentativa de reencarnação, às vezes até consegue chegar à reencarnação de fato, né? Porque muitas vezes nem consegue reencarnar. O embrião não se desenvolve a contento, a gestação não é possível e tal, acaba morrendo antes de nascer. Mas quando consegue nascer, muitos casos são casos de malformações, tá? São casos teratológicos, né? Até que ele consiga formar um corpo suficientemente saudável, suficientemente capaz de manter vivo, né, durante algum tempo, né, até que vá reconstruindo o perispírito, né? Isso também acontece com os suicidas, né? Isso também a gente sabe que o suicida também passa por situações assim, né? A necessidade progressiva de reconstrução do perispírito, tá? Geralmente, como vimos, são espíritos de consideráveis cabedais e possibilidades, que se transviaram muito gravemente. Eles têm condições de retomar a trilha evolutiva, embora ainda com muitos erros a resgatar, né? Muitos realmente são muito inteligentes, né? São espíritos em queda, são almas caídas, né? Tem muita inteligência, mas infelizmente ainda pouco moralizados, né? Então se mostram, a gente vê isso, referências a isso também no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, né? Das feras. O André Luiz, junto com o Jerônimo, né? E outros, o Padre Hipólito, a Luciana, tal, formando a equipe deles, né? De socorro, eles estão na casa transitória de Fabiano de Cristo, que é uma espécie de casa, nave, que vai levantar voo, saindo de uma região que está pegando fogo, vamos dizer assim, é um fogo sistemático que eles vão usando
para queimar os resíduos da região sombria. Então eles vão ateando fogo de uma forma sistemática, como se fosse uma queimada aqui na Terra, uma queimada organizada, vamos dizer assim, né? Então os desintegradores etéricos iriam passar na região onde estava a casa transitória. A casa transitória ficou alguns anos socorrendo os espíritos das imediações. E agora ela iria para um outro ambiente. E os desintegradores etéricos, que lançariam essas chamas nessas regiões para desintegrar os miasmas que se alojaram ali em toda a região em que eles estavam, também desalojava as feras que ali residiam. Então, o André Luiz fala que quando começou a passar o fogo, né, o desintegrador etérico, eles começaram a ouvir bandos de animais, barulhos assim ensurdecedores de animais em bandos assim, como se fosse mesmo você está na África lá e passa aqueles bandos de animais assim em correria, mas eram todos seres humanos. Então eles ouviam barulho de macaco, de tigre, né? Mas eram seres humanos. Aí o Jerônimo começa a explicar para eles tal, né? Que a maior surpresa que ele teve ao chegar na vida espiritual foi encontrar as feras humanas, né? As almas muitas vezes muito inteligentes, mas caídas moralmente, né? Então é o que o Hermínio Miranda está falando aqui, né? Mas não somente essas feras, esses animais, né? Esses homens em forma de animal, mas também verdadeiros monstros, né? Verdadeiros monstros, que eu falei outro dia, que a imaginação, que a nossa cultura criou, esses seres míticos, né? As hidras, né? Todos esses minotauro, todos esses seres, eles se apresentam também nessas regiões, né? Onde seres se sentindo culpados e também muitas vezes revoltados, querendo assustar as pessoas, querendo assumir uma personificação que lhes dê mais poder nas trevas, né? Então eles acabam assumindo essas personificações míticas, né? Que assustam, né? Que infundem terror às pessoas, né? Então eles utilizam as imagens que eles trazem na mente deles, das obras que leram, dos filmes que assistiram, né? Daquilo que a nossa cultura tem produzido, né? De coisas atormentadas, vamos dizer assim, de formas atormentadas, e eles acabam se expressando, né? Se caracterizando dessa forma para para mais aterrorizar as pessoas, né? Ok, pessoal? Tá ficando claro? Certo. A Leila colocou no nosso grupo também, já fizemos esse tipo de resgate de irmãos aprisionados, né, Leila? Então. Graças a Deus que há, né, grupos que têm trabalhado com afinco, no sentido de auxiliar essas regiões, né? Para nós acaba sendo mais aprendizado, né? Treinamento, experiência, vivência que a gente acaba adquirindo, né? E os espíritos amigos nos admitem a essas excursões, né? Muito mais para que nós aprendamos do que a gente vai ajudar de fato, né? Eles têm um poder de ajuda que nós estamos longe de ter, né? Principalmente aqui encarnados. Ok? Então vamos lá. Eles têm condições de retomar a trilha evolutiva,
embora ainda com muitos erros a resgatar. Recebem de volta a consciência de sua própria identidade e recomeçam o aprendizado. São usualmente recolhidos a instituições especializadas, onde vai realizar essa tarefa do descondicionamento, né? Então vai passar por processos psicológicos, né, psiquiátricos, vai passar por tratamentos especializados para iniciar a tarefa de descondicionamento. Por quê? Porque existe uma série de condicionamentos, ou seja, criação de hábitos, né, que vão se tornando automáticos. Se você permanece muito tempo nas regiões sombrias, você vai adquirindo uma série de condicionamentos negativos. Tá? Então aí depois tem que haver todo um descondicionar. E o trabalho de descondicionar não acontece só nas regiões de socorro espirituais, elas vão continuar na Terra. Por isso que é preciso reencarnar. Geralmente a pessoa vai reencarnar com uma série de problemas, né? Vai continuar o processo de descondicionamento. Aí a família tem que ajudar, né? Então, todo o processo de educação, né, acaba sendo uma reeducação, na verdade, para que a pessoa volte ao equilíbrio, né? Não é fácil. Tá? Ele pode ficar com tiques nervosos, né, tendências a certas doenças, né, a problemas psicológicos. Ele pode ter uma série de problemas. E vai sofrer, reencarnando, vai sofrer o ataque daqueles que se julgavam seus donos, vamos dizer assim. Porque ele não saiu da região inferior, não estava lá subjugado, não estava lá aprisionado. Porque depois do período de preparação para uma nova encarnação, ele vai reencarnar e vai sofrer o cerco daqueles que o estavam subjugando. A coisa não é simples assim, pessoal. Entendeu? A gente criou a ideia de que é só a gente fazer prece que está tudo resolvido, né? Só tomar passe que está tudo resolvido, mas não, né? A prece faz parte, o passe faz parte, a leitura faz parte, né? A desobsessão é importantíssima, mas há que se fortalecer através do dia a dia, através da persistência, tentando superar as dificuldades diárias que todos nós temos, né? Um objetivo de reparação, de mudança, né? Não é fácil. Mas é o trabalho que todos nós estamos inseridos, né? De uma forma ou de outra. É novamente a hora de inúmeros especialistas, médicos da alma, cirurgiões do perispírito, profundos conhecedores da biologia transcendental e das complexidades da mente. Comparecem planejadores, doutrinadores, médiuns, magnetizadores, para reconstruir com amor o que foi destruído com ódio pelos planejadores, doutrinadores, médiuns e magnetizadores das trevas. Então acabam existindo lesões perispirituais, mutilações, deformações, como a gente viu, né? E além disso tudo, nós temos um problema até mais grave, que é a hipnose, não apenas trabalhando na forma do espírito, mas trabalhando na mente do espírito. Né? Ontem mesmo a gente estava doutrinando um espírito que estava trabalhando para as trevas, né? Influenciando numa determinada casa, influenciando uma determinada criança, e o papel, né, desse espírito era induzir a doença, induzir ao desequilíbrio comportamental. Então. Mas ele mesmo, esse espírito, estava sob hipnose. Né? Quer dizer, era um trabalhador das trevas sob hipnose. Em que se baseava essa hipnose? Se baseava na perda da autoestima. Então os espíritos incutiram nele o pensamento de que ele não sabe nada, que ele não sabe pensar, que ele só sabe repetir aquilo que eles passam para ele, e que ele só pode obedecer a eles, né?
porque ele não tem condição de pensar, ele não tem condição de escolher nada, ele só tem que repetir o que os espíritos infelizes propõem para ele, né? Então ele ficava girando essas frases, né, de qual foi a programação que fizeram na mente dele. Então a gente foi tentando ajudá-lo, né, e não é fácil, porque você tem que fazer o caminho contrário, né, tentando incutir pensamentos que vão em sentido oposto, né? Então tem que haver todo um trabalho de descondicionamento mental, né? Todo um trabalho de mudança, de saída dessa hipnose, né? Porque o que é a hipnose? A hipnose é a ascendência de uma mente sobre uma outra mente, né? Uma mente mais poderosa sobre uma mente com menos capacidade. Então você tem uma ascendência mental, né? Isso vai levando à indução hipnótica. Então são espíritos mentalmente muito poderosos, né? Eles acabam hipnotizando muita gente, tá? E essas pessoas acabam trabalhando para eles, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Porque tem muitas pessoas que estão hipnotizadas no plano material, trabalhando para as trevas também, tá? Ou em processos de obsessões variadas, né? Ou em parceria com os espíritos trabalhando, né, para as regiões sombrias, certo? As forças são as mesmas, os mecanismos são idênticos, os recursos são semelhantes, somente a direção é que muda, invertendo-se os sinais da operação, pois quase sempre os dedicados operadores que nos ajudam a reconstruir o espírito, arrasado pela dor do resgate, são aqueles mesmos que em épocas remotas utilizaram-se dos seus conhecimentos para oprimir, para impor angústias e aflições, em nome de incontroladas ambições pessoais. Então esses trabalhadores, né, todos nós que hoje trabalhamos no socorro a esses irmãos, utilizando agora a hipnose, utilizando a doutrinação, a conversa, utilizando o passe, né? Seja no plano material, seja no plano espiritual. Muitos de nós que hoje trabalhamos nesse sentido construtivo, no passado já fomos aqueles que induziram no sentido patológico, no sentido doentio, no sentido obsessivo, tá? Então, nós que hoje trabalhamos, né, nessa área mais especializada da desobsessão, né, no passado, talvez não muito remoto, né, nós éramos os obsessores. Nós é que estávamos nessas legiões sombrias, gerando a revolta, gerando ódio, gerando a morte, o suicídio, né, e todas as mazelas que até hoje a população luta, né, aqui na matéria ou fora da matéria, para superar, tá? Então hoje, né, Jesus nos permite trabalhar, né, na sua seara, utilizando os recursos que nós utilizávamos antes para o mal. Hoje a gente utiliza para o bem, certo? Ok. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. O Edson colocou aqui. Então, muitas vezes não é espíritos malignos, e sim vidas passadas efetuando ataques na vida atual. Não, não é bem assim, Edson. São espíritos malignos porque estão atuando de uma forma má, né? Não é que são espíritos criados para o mal, são espíritos que estão se mostrando malignos, como nós já fomos também, né, no passado, e que nós mudamos de direção. Nós hoje procuramos fazer o bem, né? Nós podemos permanecer nessas regiões sombrias fazendo mal enquanto nós quisermos, né? Quando nós quisermos mudar de lado, quando quisermos buscar algo melhor, nós seremos auxiliados a fazer esse processo de retorno, tá? Então não é que sim vidas passadas efetuam um ataque na vida atual.
São pessoas muitas vezes que estão vivenciando ainda o que vivenciaram em vidas passadas, sim. Né? Eles estão com certas lembranças mais acordadas, vamos dizer assim, os sofrimentos que tiveram em outras vidas, que nós lhes causamos, né? Então eles estão sim mergulhados num passado que nós não lembramos aqui na matéria, tá? Mas que nós também vivenciamos e fomos responsáveis por muitas dificuldades que eles viveram, né? Tá? Ok. Então tá jóia. Vamos lá. Nós vamos terminar aqui, né? Já estamos quase acabando também o nosso tempo. Falta um pouquinho só para a gente terminar esse tópico e semana que vem a gente pega outro, né? Então vamos lá. O conhecimento ficou porque os arquivos da alma são permanentes, mas mudou a motivação. E o que antes feria, agora quer curar. Se antes conseguia realizar tanta coisa espantosa, trabalhando ao arrepio das leis divinas, sem sustentação dos poderes da luz, que não conseguirá agora, ao voltar-se para o lado bom da vida, onde conta com o apoio de seus irmãos maiores? Né? Essa é a pergunta que o Hermínio Miranda termina aqui, né? Quer dizer, se a gente era capaz, né? Se irmãos são capazes de produzir tanto mal pelo conhecimento que eles têm da obsessão, da mente humana, dos grupos, das instituições, né? Eles têm um conhecimento muito grande às vezes, só que voltados para o mal. Se eles conseguem fazer tanta coisa ruim com a inteligência que têm, o que eles não conseguirão fazer quando começam a trabalhar para o Cristo? Né? Tem um livro muito interessante do André Luiz também, que é o livro Libertação. Tá? Nesse livro, o André Luiz conta um trabalho que eles fizeram de socorro a uma moça, a Margarida, né, que estava muito obsediada. Ela estava muito obsediada, estava quase morrendo no seu apartamento de luxo, tal, com seu marido. E um instrutor do André Luiz, chamado Gúbio, ele junto com o André Luiz e um outro auxiliar, né? Eles foram então, acho que é o Eloy, se não me engano, eles foram auxiliar essa moça que teria sido filha do Gúbio já, numa outra encarnação. Né? Então ele se sentia no dever de ajudá-la, né? Ele estava participando desse processo de auxílio à Margarida, tá? E a Margarida, ela estava sendo obsediada por uma falange de espíritos das regiões inferiores. Uma falange ligada a uma cidade específica do plano espiritual, uma cidade das trevas lá. E tinha uma falange inteira ali, cuidando, como se fossem técnicos assim, cuidando do caso da Margarida. Tá? Ela estava cheia de entidades ligadas a ela, entidades doentias, né? Entidades ovoides que ficam tanta deformação do perispírito que elas ficam numa forma ovoide. Vocês já ouviram falar, né? Então, vários desses ovoides ligados a ela, cada ovoide era uma entidade espiritual super atormentada, super deformada, né? Ficou na forma de um ovoide, ligadas à mente dela, sugando a energia dela, como se fossem parasitas mesmo, né? Então ela estava num processo avançado de hipnose, avançado de obsessão, de fraqueza orgânica, mental, né? E o marido dela tentando de tudo para ajudar, tal. Quando o Gúbio, o André Luiz, né, chegaram ali no apartamento e entraram no grupo como se tivessem sido enviados auxiliares para continuar a obsessão dela. Né? Então eles entraram disfarçados
dentro da falange ali, como se tivessem sido enviados para auxiliarem no processo final de morte dela, né? Então, o que o Gúbio fez? Ele foi ajudando alguns dos líderes daquela falange ali que estava diretamente trabalhando no caso da Margarida, ele foi ajudando alguns líderes ali, né? O Saldanha, o outro lá, ele foi ajudando os familiares deles, né? E na medida que ele ia ajudando os familiares deles, que também estavam encarnados, passando dificuldades, tal, ele começou a ajudar, e aí eles começaram a ficar gratos ao Gúbio. Até chegou a hora que ele se mostrou assim, com toda a luz que ele tinha, né? E eles passaram a ajudar o Gúbio a fazer a reversão da obsessão da Margarida, né? Muito interessante o livro, né? Libertação do André Luiz. E aí a gente vê claramente que aqueles espíritos que estavam sendo os líderes, vamos dizer assim, no processo de obsessão, na medida que eles se sentiram favorecidos pelo Gúbio, né, auxiliados pelo Gúbio, eles mudaram totalmente. Eles mudaram totalmente e começaram a usar o conhecimento deles para ajudar a Margarida. Até porque eles não tinham um empenho pessoal na Margarida, né, ela não tinha feito nada especificamente para eles, né? Então era mais fácil auxiliar nesse caso, né? Mas é muito interessante, quem puder leia, né? Tem até em formato virtual aí o Libertação, tá? Ok. Muito bem, pessoal. Acho que nós estamos chegando na hora, nós terminamos esse tópico, né? Nós chegamos no final desse tópico, né? Semana que vem a gente vai falar sobre o dirigente das trevas, né? Talvez a gente faça em um dia só, vamos ver se a gente consegue, né? O dirigente das trevas, que é o próximo tópico, tá bom? Aí devagarzinho nós vamos aí estudando com o Hermínio Miranda. Finalizamos por hoje, vamos fazer a nossa prece final então, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu auxílio, agradecemos pela proteção que tivemos, que temos tido sempre, e pedimos que auxilie, Senhor, aos irmãos em torno de nós que sofrem, que se debatem ainda na revolta, na tristeza, no desânimo, que todos sejam amparados, Senhor, por Ti, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, um grande abraço em todos, tá? Fiquem em paz. E lembrando que à noite a gente tem estudo às 8 horas da noite, às 20 horas, a gente tem estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Vocês estão convidados também a participar com a gente, tá bom? Um abração, até mais.